Nós vivemos rodeados de pessoas que querem nos convencer e manipular o tempo inteiro para comprar um produto, para fazer algo que elas querem, para mudar a maneira como a gente pensa. E por isso é importante você ter clareza sobre quais são algumas das táticas, quais são os gatilhos mentais que muitas pessoas e empresas usam para entrar na sua cabeça. E, na minha visão, existem poucas referências melhores para isso do que As Armas da Persuasão, do professor Robert Cialdini, que é hoje um dos grandes nomes da persuasão no mundo. E ele traz 6 grandes gatilhos mentais que são usados extensivamente para convencer você a fazer coisas que não necessariamente você quer. O primeiro desses gatilhos é o da reciprocidade. Nós tendemos a devolver favores para pessoas que fazem coisas bacanas para a gente. E isso foi mais do que documentado em vários estudos. Um dos meus favoritos é com garçons. O quanto garçons são gentis com você ou fazem coisas para você afeta a gorjeta que você dá para eles? Provavelmente mais do que você imagina. Lá nos Estados Unidos as gorjetas não são tão fixas quanto aqui, que a gente paga os 10% e é isso aí. Lá é muito mais flexível e variável. Então, os garçons tendem a se esforçar para fazer um bom serviço e com isso ganhar proporcionalmente mais gorjeta. E quando um garçom dava uma pequena menta para os clientes, isso fazia com que as gorjetas deles aumentassem em 3%. Se eles dessem 2 mentas, essa gorjeta não aumentava em 3%, ela aumentava em 14%. Mas o interessante é o seguinte, se ele desse uma menta, virasse as costas e voltasse e dissesse: mas para vocês, pessoas gentis, eu vou dar mais uma menta, dando as mesmas 2 mentas do exemplo anterior, as gorjetas aumentavam em 23%. Tudo isso usando o poder da reciprocidade. Então, toda vez que alguém fizer coisas gentis para você, te der coisas de graça, te fizer favores, tome cuidado. Tome cuidado porque pode ser que tenha um pedido chegando. E quando esse pedido chegar, talvez você se sinta na obrigação de devolver o favor. Não caia nessa armadilha. Devolva se você quiser, não porque você se sente obrigado. O segundo gatilho que provavelmente usam para te manipular é o gatilho da autoridade. Nós tendemos a ser obedientes à autoridade. Existem vários estudos que falam sobre isso. Existe um famoso de Stanford, do Miller, que foi um exemplo até um pouco extremo, em que eles colocavam alguns estudantes para ver o quanto, até onde eles iam obedecendo à autoridade, mesmo que isso ultrapassasse os limites da ética. Então, eles pegavam um ator que ficava preso num dispositivo que dava choques, obviamente falsos, mas o estudante não sabia disso, e o estudante precisava controlar uma máquina seguindo os direcionamentos da pessoa que conduzia o experimento. Conforme ele foi aumentando a carga elétrica e o ator ia gritando cada vez mais alto, eles iam aumentando, até que chegasse no último botão que tinha uma caveirinha. E depois que ele chegava nesse ponto, chegava uma hora que o ator ficava se debatendo e ele parava. E, surpreendentemente, a grande maioria dos estudantes chegaram até ali. Esse experimento foi um experimento um pouco polêmico na época, porque a galera ficou um pouco perturbada depois por ter, tipo, nossa, esse pai, eu matei alguém. Mas o ponto que ficou desse experimento e muitos outros que se seguiram é: nós somos extremamente suscetíveis a seguir autoridades e não precisa ser necessariamente uma autoridade em um dado campo. As pessoas tendem a doar muito mais dinheiro e oferecer o que for para pessoas que estão usando uniformes, independente de qual seja. Se você assistiu algum comercial de pasta de dente, você vai ver que provavelmente existem pessoas usando jalecos ali. O fato da pessoa usar jaleco muda a maneira como nós percebemos as coisas, faz com que nós achemos elas fontes muito mais críveis. Então, muito cuidado com o gatilho da autoridade. Toda vez que alguém se colocar como uma autoridade no assunto, ela está tentando convencer você a fazer algo que ela quer. Mesmo que ela não tenha competência, mesmo que ela não consiga resolver aquilo, o fato dela ser autoridade não necessariamente é o caminho certo para resolver o que você precisa. O terceiro gatilho é usado loucamente para todos os lados, que é o gatilho da escassez. Nós somos meio que biologicamente programados a ir atrás de coisas escassas. Anos atrás, quando a British Airways falou que não ia mais realizar os voos com o Concorde, que era um avião da época que era famosão, que era super rápido e tudo mais,
Eles disseram, olha, a partir de agora a gente não vai mais fazer o voo de Nova York até Londres. O que aconteceu no dia seguinte? Houve um aumento estúpido de demanda por aquele voo. Por quê? Simplesmente porque ele tinha se tornado mais escasso, porque dentro de um ano aquele voo não existiria mais, então as pessoas automaticamente passaram a desejar mais aquilo. Como que isso é usado com você? Se você comprou recentemente uma passagem aérea, ou um hotel, ou qualquer coisa desse tipo, você vai ver provavelmente ali no site, faltam apenas 2 assentos, ou esta oferta acaba em 5 minutos, ou qualquer coisa desse tipo. Toda vez que alguém virar para você e falar, olha, esse aqui é a sua última chance, hein? Depois dessa aqui já era, estão usando o gatilho da escassez para cima de você. Não caia nessa. Na maior parte das vezes, o gatilho da escassez é um gatilho falso, que estão usando simplesmente para manipular o seu comportamento. É claro que nem sempre é o caso. Quando você tem, por exemplo, no caso de um voo, que você tem um número limitado de assentos, às vezes realmente aquela informação é verídica. Mas, frequentemente, tentarão usar o gatilho da escassez para que você tome uma decisão por impulso. Então, muito cuidado com esse gatilho. O quarto gatilho é o gatilho da prova social. E para esse tem um experimento super famoso com hotéis. Um hotel queria fazer com que as pessoas reutilizassem mais as suas toalhas, por várias razões, porque você desperdiça energia, água, tempo, esforço e tem obviamente um impacto ambiental. O que os hotéis faziam até esse experimento? Eles diziam, por favor, reutilize suas toalhas, isso faz bem para o meio ambiente. E os pesquisadores decidiram testar o quanto a prova social poderia influenciar o comportamento das pessoas. Eles mudaram essa pequena descrição para 75% das pessoas que ficam no hotel reutilizam as suas toalhas. Por favor, faça a mesma coisa. E com isso, eles tiveram um aumento expressivo na utilização das toalhas. Se não me engano, alguma coisa em torno de 25%. Nada mal para uma pequena alteração gramatical. Mas os pesquisadores pensaram, eu acho que a gente consegue ir um pouquinho mais além. E eles mudaram a descrição para 75% das pessoas que ficam neste quarto reutilizam suas toalhas. Por favor, faça o mesmo. E dessa vez eles tiveram um aumento de 33%, ainda mais superior, ainda mais eficaz ao outro. Olha só que coisa interessante. Uma pequena descrição voltando um dado comportamento para uma prova social faz com que ele seja muito mais persuasivo. Porque nós, como seres humanos, utilizamos o comportamento social como uma proxy do que fazer e do que não fazer. Quanto mais próximo da nossa realidade, do nosso contexto, mais isso pesa. Então, toda vez que alguém chegar para você e falar, porque eu conheço um monte de gente que faz isso, conheço gente que faz A, que faz B, que faz C. Toda vez que alguém estiver trazendo elementos sociais para justificar alguma coisa para você, saiba que é o gatilho da prova social em funcionamento. Cuidado! Elementos sociais sim são relevantes, sim são fontes importantes de informação para você tomar sua decisão. Mas é que nem a sua mãe dizia, não é porque todo mundo está pulando da ponte que você vai pular também. Então faça uma análise crítica sobre o que significa as pessoas tomarem essa decisão. Por que elas fazem isso? Quem são essas pessoas? Elas têm os mesmos problemas do que eu? Seja um pouco mais crítico sobre o que significa tudo isso para você não cair numa cilada. Gatilho número 5, consistência. Alguns pesquisadores chegaram para casas em 2 bairros diferentes e perguntaram se eles poderiam botar uma placa enorme no jardim dizendo, por favor, dirija com cuidado. E a diferença entre um e outro era uma diferença de nada menos do que 400%. 4 vezes mais em um bairro do que no outro. Por quê? Porque algumas semanas antes, coisa de umas 2 semanas antes, os pesquisadores chegaram nessas casas e perguntaram se eles poderiam colocar um pequeno adesivo na janela das pessoas dizendo, por favor, dirija com cuidado. Um pequeno adesivo é um investimento pequeno e uma placa grandona é um investimento grande. Uma coisa influencia a outra, se você perguntar para essas pessoas, elas provavelmente vão te dizer que não, mas aí é que entra o viés da consistência. Nós tendemos a ser consistentes com nossos comportamentos passados, especialmente se esses comportamentos tiverem visibilidade pública. Se as pessoas sabem que você teve um dado comportamento, nós tendemos a agir de maneira em conformidade com este comportamento.
E cá entre nós, 400% é uma diferença gigantesca no caso desse experimento. Então, toda vez que alguém te pedir para fazer um pequeno investimento, seja ele da natureza que for, não necessariamente precisa ser dinheiro, pode ser você ir até um evento, pode ser você escrever alguma coisa, dizer alguma coisa, se manifestar sobre algo, sei lá. Quando exigirem algo de você, cuidado, porque pode ser que alguém esteja colocando uma armadilhazinha para você, para logo depois cobrar consistência em relação ao que você acabou de dizer. E finalmente, o último gatilho é um que é um pouquinho mais óbvio, que você já deve desconfiar, que é o gatilho da afinidade. Nós tendemos a ser muito mais influenciados por pessoas das quais nós gostamos, seja porque nós achamos elas parecidas com a gente, seja porque essas pessoas elas nos elogiam, seja porque, como um estudo super interessante comprovou, elas são bonitas. Pessoas bonitas tendem a receber penas muito mais leves e a serem inocentadas com muito mais frequência do que pessoas que não são bonitas. Tem um experimento super interessante sobre isso que você pode ver na própria Netflix, que é de uma série chamada 100 Humanos, em que eles fazem vários experimentos desse tipo. Eles pegam experimentos famosos e tentam replicar ali nesse contexto em que é uma galera que representa ali a população média dos Estados Unidos para ver o que acontece. E esse é um dos experimentos que eles fazem. Eles pegam fotos de pessoas que passaram pelo sistema criminal e aí pediram para estimar qual que seria a pena que ela deveria receber e avaliar o quão bonita essa pessoa era. E inevitavelmente, pessoas mais bonitas receberam tratamentos muito mais favoráveis. Então toda vez que alguém tentar ser muito legal com você, ser brother, ser parceiro, te elogiar, massagear seu ego, coisa desse tipo, você já deve saber disso. Tome cuidado. Esta pessoa possivelmente quer algo de você. Então não caia no gatilho da afinidade. Essa é mais uma das formas que pessoas manipuladoras vão tentar entrar na sua mente. E finalmente, gente, não quer dizer que todas essas coisas são coisas necessariamente do mal. Às vezes uma pessoa, na hora de usar certos gatilhos como esse, realmente tem o seu melhor interesse na cabeça. Pode ser que sim, pode ser que não. O importante é você estar atento, é você saber que esse tipo de comportamento entra na cabeça muito mais fácil do que outras coisas e que tende a distorcer a maneira como nós interpretamos e decidimos, muitas vezes nos levando a coisas que nós realmente não queremos. Então fique atento para não cair nessas armadilhas. Vou deixar mais 2 vídeos aqui que vão falar sobre persuasão, porque afinal de contas, o objetivo desse canal é ajudar você a compartilhar o que você tem de melhor. Eu espero que você saia daqui um pouco mais capaz de fazer isso. Até a próxima.